Operadores lógicos são o AND, o OR e o NOR. Agora você entende por que quando nós falamos de variáveis, lá na parte de identificadores, a gente viu que essas palavras são reservadas. Aqui estão o AND, aqui está o NOT e aqui está o OR, porque eles são operadores lógicos. Por isso que a gente não pode utilizar esses identificadores aqui para nossas variáveis. Eu escrevi NOR, mas na verdade é NOT. Beleza. Quais são esses operadores lógicos? Vamos começar falando do NOT. O operador de NOT, ele é o operador de negação. Então, ele significa não. Gravando do inglês aí, operador de negação. NOT, não, né? Nesse caso, vai negar. Então, se eu escrevo na tela false, veja que ele vai escrever false. O que eu estou colocando aqui? Um booleano. Um booleano guarda true ou false. Então, se eu escrevo false, ele escreve false. Se eu falo, escreve o not false. Qual é o contrário de falso? O não falso é verdadeiro. Tranquilo, né? É isso que o operador not faz, ele inverte o valor. A mesma coisa, se eu escrevo true, ele vai escrever true. Rodando de novo, ó. True. Se eu peço para ele escrever o não true, eu estou pedindo para ele escrever o falso. Tranquilo? Então, nós temos aqui alguns mais exemplos. Eu preciso que vocês gravem só essa parte, mas olha só mais exemplos. Se eu escrever 3, ele vai escrever 3. Agora, se eu falo, escreve o contrário de 3. Falso. Interessante. Se o contrário de 3 é falso, como é que eu faço para achar o valor booleano verdadeiro do 3? É só eu pegar, se esse aqui é o contrário de 3, e eu virar ele ao contrário, ele mostra o valor original. Então, com duas negações, eu encontro o valor lógico, nesse caso, original. Que no caso not 3 vai dar true. Não precisa ficar preocupado com isso daqui. Nós temos de novo o new. Escreve na tela new. Escreveu new. Escreve para mim o contrário de new. O contrário de new é verdadeiro. Então, a gente sabe que o valor de new ele é considerado numa expressão lógica como um valor falso. Beleza? Aqui, vendo qual é o valor verdadeiro de falso, né? O valor real de falso é falso. O valor real de new também é falso. E o valor lógico real de 3 é true. Beleza. Não se prendam a esses detalhes. Realmente. Somente estou demonstrando porque vejo que eu devo fazer isso. Não tem como eu passar direto sem comentar isso daqui. Não tem como. Mais pra frente vocês vão entender, aí vocês vão falar, assim como vocês perceberam que é por isso que eu não posso utilizar esse identificador, vocês vão entender o porquê de eu estar falando isso daqui. Então eu não posso passar despercebido. Isso daqui é algo importante, mas para agora não. Mas não posso deixar de falar. Então, peguem de início que o not ele é negação, que o contrário de true ou não true é falso e que o não falso é true, não é verdade? Se você tem uma coisa que não é verdadeira, então essa coisa é falsa. Se você tem uma coisa que não é falsa, então ela é verdadeira. É isso que eu preciso que vocês entendam neste primeiro momento. Basicamente isso daqui. Continuando em operadores lógicos, nós temos ainda mais dois aqui em Lua, o AND e o OR. O AND, ele significa e o OR significa ou. Então eu tenho aqui exemplos. Isso aqui acontece muito na programação. E por isso que eu trago esses operadores. Imagine o seguinte. Eu tenho dinheiro e eu falo que eu tenho dinheiro é verdade. Eu tenho dinheiro, isso é verdade. E está chovendo é mentira. Então quer dizer que não está chovendo. Eu poderia trabalhar com a lógica inversa, mas eu não vou. Então está chovendo é falso. Então olha só o que eu estou fazendo com esse voo na rua. O voo na rua vai ser a relação entre ter dinheiro e né? Não está chovendo. Então eu vou na rua se eu tenho dinheiro e se não está chovendo. É assim que a gente lê, certo? E eu vou escrever na tela o resultado disso daqui. Então, sendo assim, eu vou na rua ou não? True. Quer dizer que eu vou na rua. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, é verdadeiro, e não está chovendo. Chovendo está falso. O contrário de falso é verdadeiro. Então, se for verdadeiro e verdadeiro, o retorno é verdadeiro. Certo? Tranquilo? Deu para entender? Só vou na rua se eu tiver dinheiro e eu tenho dinheiro. E se não estiver chovendo e realmente está chovendo é falso, então não está chovendo. Falso não é a mesma coisa que
not true. Não é a mesma coisa do que not true? É isso que eu estou falando. Aqui embaixo. Outro exemplo. Tá tudo ruim. Quando é que vai estar tudo ruim? Quando eu não tiver dinheiro e quando estiver chovendo. Aí vai estar tudo ruim. Segundo esse trecho de código aqui, vamos ver se está tudo ruim. É falso. Então ele falou que não está tudo ruim. Está tudo ruim é falso. Por quê? Porque veja o seguinte. Está tudo ruim quando eu não tenho dinheiro e quando está chovendo. Mas nesse caso eu tenho dinheiro. Então não está tudo ruim. Está mais ou menos ruim porque só está chovendo nesse caso. Mas eu tenho dinheiro, então não está tudo ruim. Por isso que está tudo ruim foi falso. Beleza? São exemplos que eu tento trazer para vocês o core desse entendimento. Então, não se espantem quando a gente for trabalhar mais para frente, isso tudo vai ficar mais claro ainda. Dando continuidade, nós temos agora o operador OR, que é o operador de OU. E eu vejo o seguinte, ó, tem algo ruim. Tem algo ruim, vai ter algo ruim, true, né? Quando não tiver dinheiro ou se estiver chovendo. Então é OU. Se eu não tiver dinheiro ou estiver chovendo, eu posso dizer que tem alguma coisa ruim. Qual coisa é ruim? Uma só, duas só, três só, quatro só? Não faz diferença. Se tem pelo menos uma, vai ter algo ruim. Então, olha só. Executando esse código, vai dar falso. Por quê? Tem algo ruim? Ele falou que não. Não tem algo ruim. E por quê? Porque eu tenho dinheiro e só vai estar ruim se eu não tiver dinheiro. Ou se estiver chovendo. Mas está chovendo é falso. Então, quer dizer que não está chovendo, por isso que não tem nada ruim. Então, por isso que quando eu falo tem algo ruim, ele dá falso. Ele está falando que é falso isso daqui. E o último exemplo, esse daqui, ó. Vou na rua. Vou voltar nesse exemplo lá em cima, né? Só que com o operador OR. Veja só. Agora está um pouco diferente. Eu só vou na rua. Vou na rua só vai ser true. Se eu tiver dinheiro ou se não estiver chovendo. Caso contrário, eu não tenho nada para fazer na rua. Vou para a rua sem dinheiro. Vou para a rua com chuva? Não faz sentido. Então, só vou na rua se eu tiver dinheiro ou se não estiver chovendo. Então, olha só como é que eu testo essa condição aqui. True. Então, quer dizer que eu vou na rua. Por quê? Porque eu tenho dinheiro? Não. Mas não está chovendo. Então, eu vou na rua. Certo? É normal, nessa parte quando a gente fala de operadores relacionais e operadores lógicos, né? Muitos se enrolarem, né? Porque é aqui que mora as condições, as regras para o nosso programa. Então, às vezes, a gente não consegue utilizar eles. É com a prática que a gente vai utilizando. Mas eu preciso que você entenda pelo menos um pouquinho. Se você entender um pouquinho, depois você retorna nesse ponto e ele vai fazer mais sentido. Eu não aprendi isso de primeira e eu não tenho que esperar que também você aprenda. Se você aprendeu de primeira, ótimo. Isso é muito bom. Mas não fique preocupado caso não entendeu isso daqui de primeira. Eu tentei usar exemplos os mais aplicáveis possível para fazer com que você consiga entender. Então, na próxima aula, nós vamos ver a aplicação desse assunto, né? Quando a gente começar a falar de desvios condicionais e repetições. Mas, por enquanto, você tem que saber que essas coisas existem e como é que mais ou menos elas funcionam. Tá certo? Essa foi a aula de operadores. Nós vimos aqui operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Tá ok? Na próxima, a gente vai ver um pouco mais sobre condicionais. Isso daqui vai ficar muito mais claro e vamos ter exemplos bem mais interessantes. Vejo você, então, na próxima aula.